Atenção! Leia a descrição do vídeo. Uma pesquisa mostrou que grande parte das separações entre casais acontece por causa da falta de sexo, o que acaba esfriando a relação. Na maioria das vezes a causa é a impotência sexual masculina. Uma mulher é capaz de suportar tudo, menos um homem broxa, disse uma das entrevistadas na pesquisa. É fato que a falta de sexo causa atritos entre os casais que em muitos casos acaba em separação. Problemas com a disfunção erétil se tornam cada vez mais comuns. Isso é um problema que pode acontecer com qualquer homem, e está mais ligado a fatores psicológicos como estresse, ansiedade, depressão etc. Mas hoje em dia, graças à ciência, problemas com a impotência podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de suplementos como o Cabra Macho Capis. Cabra Macho Capis se tornou tão popular entre homens com impotência, devido a muitas matérias em grandes portais de notícia como Revista Antenados, Men's Corpo Pirulete Saúde etc. Depoimento Jairo Damasceno. Desde quando eu era criança, eu ouvia histórias sobre alguns homens broxados na família. Mas como o pessoal da minha família é muito zoeiro, ninguém sabia se aquelas histórias eram reais ou simplesmente brincadeiras. Tinha um tio meu que já tinha arrumado várias mulheres e todas abandonavam ele e iam embora sem dar explicações. Geralmente nos churrascos da família o pessoal zoava ele falando que quando o homem não dava conta do recado era isso que acontecia. Ele ficava rindo e negando tudo, mas depois que eu cresci realmente reparei que vários homens da família tinham um histórico grande de separações. Teve até alguns casos de traição por parte das mulheres, e aquelas histórias começaram a fazer sentido para mim. Eu não sabia se realmente as mulheres largavam os homens da família por causa de problemas com impotência, mas fazia todo sentido, isso já tinha acontecido com vários. O tempo passou e nunca tive problemas com impotência, bem pelo contrário, sempre fui muito viril e isso sempre foi assim até os 28 anos de idade. Nessa época eu já estava casado há mais de 4 anos e foi bem nesse período que comecei a ter muitos problemas na vida. Minha cabeça estava muito cheia naquela época, eu ficava estressado o dia todo, às vezes dava vontade de desistir de tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas aquilo era o início de uma depressão. Foi aí que comecei a ter problemas com a impotência. Quando eu chegava em casa eu só queria dormir. Ficava dias sem chamar minha esposa para transar porque simplesmente eu não tinha vontade. E com o tempo foi piorando ainda mais a situação. Minha esposa começou a ficar estressada com aquela situação e começou a pensar que eu estava traindo ela, porque sempre estava estranho e não ficava querendo sexo toda hora como no início do nosso relacionamento. Para evitar o pior, eu acabei me abrindo para ela. Contei que eu não estava sentindo tanta fome de sexo como antes, minha cabeça estava voando e eu não conseguia me concentrar para ter uma ereção. Ela foi compreensiva comigo e se pôs à disposição para me ajudar. Depois de alguns meses naquela situação eu resolvi procurar tratamento. Comecei a pesquisar na internet sobre como resolver problemas com a impotência sexual masculina. Foi quando eu encontrei uma matéria da revista Antenados que falava sobre suplemento Cabra Macho Capis. Achei bem interessante e pesquisei um pouco mais sobre o Cabra Macho Capis. Depois de ficar alguns dias lendo sobre o produto eu resolvi fazer o pedido para testar. Assim que o Cabra Macho Capis chegou e comecei a tomar como recomendado, em poucos dias notei os primeiros resultados. Cabra Macho Capis deixou minhas ereções tão fortes que meu pênis ficou todo cheio de veias saltadas, até minha esposa ficou impressionada. Comecei a querer sexo todo dia, meu desejo sexual voltou ao normal em poucas semanas. Cabra Macho Capis realmente é sensacional. Cabra Macho Capis funciona. Cabra Macho Capis funciona tão bem no combate da disfunção erétil porque tem foco principal em aumentar o fluxo de sangue que é direcionado para a região genital.
Acontece que quando o homem está estressado ou muito cansado, ele não consegue se concentrar para que o cérebro envie estímulos sexuais e ele tenha uma ereção. O que o cabra macho capis faz é ativar o estímulo sexual natural e instintivo para que o cérebro envie automaticamente os estímulos essenciais para promover as fortes ereções. Os compostos ativos do cabra macho capis também agem nos corpos cavernosos, que são as câmaras de armazenamento de sangue do pênis. Cabra macho capis dilata os vasos sanguíneos e corpos cavernosos para que o sangue possa circular livremente, facilitando as ereções. Ao longo do tempo, suplementando com cabra macho capis, os corpos cavernosos vão aumentando a capacidade de armazenamento de sangue, o que deixa o pênis muito mais duro, maior e mais grosso. Para que serve o cabra macho capis? Ereções prolongadas e poderosas. Prazer nas alturas para você e para ela. Aumenta e deixa o pênis mais grosso. Melhora o desempenho sexual. Aumenta o fluxo de esperma. Combate a ejaculação precoce. Cabra macho capis. Vale a pena comprar? Confesso que meu casamento estava por um fio para acabar. Eu não queria que minha esposa soubesse que eu estava com problemas com a disfunção erétil. Tentei esconder dela por bastante tempo, mas aquilo só estava me deixando mais depressivo, e chegou a um ponto que ela começou a pensar que eu estava traindo ela. Foi aí que tive que contar tudo, e ela foi compreensiva comigo e me deu todo o apoio. Isso foi muito importante para mim naquele momento. Depois de meses enfrentando o problema, eu encontrei por acaso cabra macho capis e quando comecei a suplementar com o produto nunca mais tive problemas com impotência. Em poucos dias tomando o cabra macho capis, minhas ereções começaram a voltar ao normal. Em algumas semanas eu estava deixando minha esposa doida, querendo trepar todo dia. Cabra macho capis me ajudou muito até no trabalho. O suplemento me deu muita energia e mesmo depois de um dia cansativo ainda tenho muita disposição para aproveitar com minha esposa durante a noite. Cabra macho capis deu muita potência para minhas ereções. Meu pau fica muito duro e consigo transar por mais de 40 minutos sem problemas. Percebi que ao longo de alguns meses tomando o cabra macho capis, meus problemas com ejaculação precoce acabaram e meu pau tá maior e muito mais grosso. Leia o artigo completo sobre o cabra macho capis no primeiro link da descrição e veja mais depoimentos, os ingredientes, fórmula, saiba como usar, qual o preço, onde comprar, garantia etc. Acesse no primeiro link da descrição.